Bom, vamos lá, gente. Então, como eu disse para vocês no intervalo, né, a gente acabou examinando o trabalho do Ferraioli, né, conversando rapidamente pelo trabalho do Ferraioli, ainda no estudo dos referenciais teóricos com os quais a gente trabalha. Eu falei da pesquisa dele em torno dos pressupostos epistemológicos e ético-políticos do direito penal ilustrado, liberal, do século XVIII. Mas ficou faltando trazer para vocês o resultado final, né, do trabalho do Ferraioli, que são os 10 axiomas garantistas, né, o decálogo de axiomas garantistas que ele constrói, né, a partir daquela ideia de que a pena deve servir para evitar novos crimes, mas também para evitar uma vingança desproporcional contra o acusado, é que ele sugere que o garantismo seria sempre a lei do mais fraco, né? Protege a vítima mais fraca contra o agressor mais forte, mas ao mesmo tempo protege o agressor mais fraco contra o poderio punitivo do Estado. Então, a partir dessa lógica é que ele vai raciocinar mais ou menos assim: o Estado pode punir, o Estado tem poder punitivo. No particular, ele é muito fiel àquilo que dizíamos das origens históricas do direito processual penal, como algo que surge para conter um fenômeno que existe, que não depende, inclusive, do direito, que é anterior ao direito, que é o fenômeno da punição. Então, o que o Estado tem é poder punitivo, e o indivíduo tem uma série de garantias que são diques de segurança sucessivamente colocados contra o poder punitivo e que têm que ser vencidos pelo poder punitivo para poder alcançar a liberdade do acusado. O garantismo, portanto, é uma técnica de contenção do poder punitivo. Aí ele vai construir esses princípios, onde a gente vai observar exatamente essa lógica. Um princípio é condição de efetividade do outro. Afirma ou assegura a efetividade do princípio anterior. Na origem de tudo aqui está o chamado princípio retributivo. Nulla pena sine crimine, né? Para que haja pena, precisa haver, eu não posso punir por nada, mas é preciso que haja um crime para que eu então possa aplicar uma punição. Mas não é só isso, né? Nullum crimine sine lege, né? Se não há punição sem crime, não há crime sem lei. O princípio da legalidade ou da estrita legalidade, que exige que as hipóteses de crime sejam construídas de forma clara, objetiva, na forma de fatos que possam ser empiricamente demonstrados e empiricamente refutados pela defesa. Mas, mais do que isso, nulla lex penalis sine necessitate. É o princípio que a gente conhece como o princípio da fragmentariedade, ou da subsidiariedade do direito penal, ou da intervenção penal. Se aquele conflito pode ser resolvido de outras maneiras, eu não vou lançar mão do direito penal. Isso aqui normalmente é entendido como um princípio dirigido ao legislador. Não criminalize comportamentos que podem ser, ou conflitos que podem ser resolvidos de outra maneira. Se você faz isso, você viola este princípio. Se eu entender que esse princípio está na Constituição, aquele artigo de lei passa a ser inconstitucional. Seria um argumento, por exemplo, para a gente falar que todas as contravenções penais estariam alcançadas por esse princípio. A gente poderia até imaginar outras situações criminalizadas que seriam mais facilmente resolvíveis a partir de outros mecanismos de solução de conflitos. Tá? Mas mais do que isso, nulla necessita sine injuria. Não há essa necessidade que justifica a lei, que justifica o crime, que justifica a pena, se não houver lesão efetiva ou ameaça concreta de lesão a bem jurídico. Isso aqui afastaria, por exemplo, os crimes de perigo abstrato, não seriam compatíveis com esse princípio. Se eu acreditar que esse princípio está consagrado na Constituição, eu poderia
invocar a inconstitucionalidade de todos esses crimes de perigo abstrato, por exemplo. Nula injúria sine actio. Não, e não só isso também, aqui a gente tem o espaço de atuação do princípio da insignificância, né? Quando, naquele caso concreto, não houve lesão significativa, não há razão para a atuação do direito penal. Nula injúria sine actio, né? Não há essa injúria que justifica a lesividade, blá, 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 se eu não tiver uma conduta externalizada, né? Um comportamento externo. Eu não posso pretender punir atos preparatórios, cogitação, e nós, nesses episódios recentes da Lava Jato, nós vimos pessoas que foram presas por cogitação, né? O senador Delcídio Amaral, né? Eu vou falar com o ministro, ele não fez nada, eu ouvi o áudio, não tem nada de concreto, nada de assim, eu fiz, mas era uma cogitação com outra pessoa que acabou resultando na prisão dele. Mais do que isso, a gente tem, dentro do Código Penal, pelo menos um dispositivo, que é o artigo 59, que pune em todos os crimes, ele pretende punir comportamentos, formas de vida, quando ele estabelece o método de aplicação de pena e prevê aquelas circunstâncias judiciais para a fixação da pena base, e isso pode ser altamente arbitrário no universo, por exemplo, como homicídio, em que a pena vai de 6 a 30, né? Mas para a pena base poderia ir de 12 a 30. Como é que eu... 6 a 20, 12 a 30, não é isso? Como é que eu, nesse espectro de amplitude, eu vou estabelecer uma pena base com base em conduta social, personalidade do agente, né? Então isso claramente, o 59 não é condizente com esse princípio do nula injúria sine actio. Aí, por fim, nula actio sine culpa. Essa ação precisa ser produzida com dolo, precisa ser imputável do ponto de vista da responsabilidade social, da responsabilidade pessoal daquele sujeito. E aqui começam os princípios processuais. Vocês percebem que é um modelo integrado, né, em que o processo penal ocupa essa última etapa. Olha que coisa bonita esse princípio. Nula culpa, essa culpa que vai justificar lá no final a pena, sine iudicio, só há culpa no processo, ou melhor, depois do processo. Eu não posso falar de crime dentro de um processo. O juiz, por isso que esse negócio de dizer que o juiz tem um compromisso com o combate ao crime, isso é uma mentira. Isso não cabe dentro da Constituição. O juiz que vai para o processo com a pretensão de combater o crime, ele não tem a quem combater, porque no processo não tem criminoso. Eu só posso falar de crime depois de uma condenação definitiva. Aí ele vai confundir a figura do criminoso com a figura do acusado. E aí o princípio do estado de inocência vai pelo ralo, né? Então, nulla culpa sine iudicio, nullo iudicio sine accusatione. Este processo tem que ter a estrutura acusatória. Nulla accusatio sine probatione. Para que haja estrutura acusatória, eu preciso ter o ônus da prova todo para o acusador. E nulla probatio sine defensione. Olha que coisa bonita. Se a gente pensar nisso aqui, e Ferraioli, ele reza na cartilha da filosofia analítica, né, que é muito influenciada pelo raciocínio matemático. A gente percebe que um princípio é deduzido do outro quase que matematicamente, né? Se a gente for simplificar essa equação, a gente pode dizer nullum crimen sine defensione. Não há crime, eu não posso falar de crime sem dar oportunidade de ampla defesa para as pessoas. Então, esse é o modelo principiológico de dogmática penal e processual penal integrada, que a gente chama de garantismo. Qual é o referencial teórico em termos de dogmática penal e processual penal
que rivaliza com isso aqui, né? Bom, eu falei do meu referencial teórico, mas se eu não acreditar nisso, eu vou acreditar em quê? Quais são os outros referenciais teóricos possíveis a essa forma de ver o direito penal e o processo penal? Só tem um, que é o defensivismo. São aquelas pessoas que acreditam que a função do direito penal é proteger a sociedade, né? Quando a gente já sabe que aquilo que pode ser utilizado pelo poder para proteger, né, para quem acredita nisso, a sociedade ou para proteger as vítimas, é o poder punitivo, né? O direito penal serve para conter esse poder punitivo e equilibrar essa balança, né? Então, a outra forma de enxergar o direito penal é acreditar que a função do próprio direito penal é proteger a sociedade. Quase ninguém hoje leva a sério, abre a boca para dizer eu sou um defensivista. Soa quase como um insulto, né? Porque as manifestações históricas de defensivismo penal não deixaram à memória um registro muito positivo. Por exemplo, o direito penal do nazismo. Eu preciso defender a sociedade dos seus inimigos. Então, o crime era ser o inimigo do povo, né? Na Inquisição era ser bruxa. Eu preciso salvar a humanidade das bruxas. A função do direito penal da época era livrar a sociedade das bruxas, dos hereges e por aí vai. Então, isso não deixou um registro histórico muito positivo, né, em relação ao defensivismo. Quem hoje adota de fato uma postura defensivista em relação ao direito penal, às vezes procura esconder isso de outras maneiras, utilizando outras palavras. Vocês já devem ter ouvido falar, possivelmente, aí numa história de um garantismo integral, né, que é algo que foi criado aqui no Brasil por alguns autores que se reuniram para escrever um livro, né, e que advogam a tese de que o garantismo que foi acolhido no Brasil, o garantismo assim, que foi desenvolvido pelos autores brasileiros, partem de uma leitura equivocada de Ferraioli. Eles chamam de garantismo hiperbólico, monocular, que só olha para os interesses do acusado, né? Mas o que eles advogam é que é necessário proteger a sociedade. Isso é um comportamento defensivista, com todas as letras, porque, veja, chega-se ao absurdo de dizer que é preciso criar garantias para a sociedade. Se eu tiver poder punitivo de um lado, garantias para o acusado do outro e garantias para a sociedade, eu elimino isso aqui e só vou ter poder punitivo, né? Mas não conseguem entender isso. A utilização do garantismo dessa maneira distorcida é claramente o sujeito que não consegue verbalizar eu sou defensivista. Aí eu preciso ser garantista para sair bem na foto, mas com uma outra orientação que tem rigorosamente nada a ver com aquilo que o professor Ferraioli sustenta e defende. O que fez Ferraioli foi pegar, portanto, resgatar o direito penal ilustrado e botar em cima de um positivismo jurídico crítico de Bobbio. Diz, olha, isso vale, está na Constituição, tem força normativa hoje e precisa ser observado na vida diária dos operadores jurídicos. Tá? Então são esses dois referenciais teóricos de onde eu parto, para tentar reconstruir uma teoria do processo. Aí eu vou começar a discutir com vocês, vou puxar a discussão a partir do conceito de ação penal. Veja, se a gente, né, quando se construiu o direito processual científico, a gente viu que a experiência histórica foi aquele debate de Windscheid e Matter sobre a separação do direito de ação de um direito material. Nós nunca tivemos essa experiência vivida, mas se quiséssemos fazer isto em laboratório, né, com a ação penal, né, o que é que a gente teria que fazer? Primeiro, pesquisar para saber se existe algo como
um direito de punir, para que eu pudesse então extrair de lá um direito de ação. Porque não foi isso que eles fizeram? Direito material, direito de ação. Para eu ter, portanto, direito de ação penal, eu preciso reconhecer que existe um direito de punir. E tudo que a gente trabalhou aqui hoje foi no sentido contrário, de dizer que não há algo como um direito de punir, porque não existe base de legitimação racional para a pena. A pena é vingança e o exercício do poder punitivo é uma expropriação que o Estado fez num dado momento da história do direito de vingança da vítima para poder exercer o domínio nas sociedades ocidentais, de um modo geral. Então, o que nós temos é poder punitivo. Se o que nós temos é poder punitivo no plano material, eu não posso tratar a ação penal nunca mais como nós estamos acostumados a tratar, como um direito de ação. Direito a uma conversa. A gente está diante também de uma manifestação de poder, que guarda a mesma similaridade que o direito de ação guarda em relação ao direito material. Então, para mim, as repercussões no conceito de ação penal já começariam pela necessidade de enxergar a ação penal já não como um direito, mas como um poder, que eu gosto de chamar de poder de persecução penal. Ou seja, o poder de mover a jurisdição, né, vencer aquelas garantias do Ferraioli, para chegar lá no final e constituir o poder jurídico de punir. É um poder de persecução penal que visa a constituir o poder jurídico de punir. Somente depois que eu venci, através do exercício desse poder de persecução penal, eu venci todas aquelas garantias, a sentença penal transitou em julgado, é que eu vou ter, portanto, poder jurídico de punir. Então, a mudança já começaria pelo próprio conceito de ação penal. Mas, mais do que isso, e talvez essa seja a proposta mais importante, a proposta mais radical do ponto de vista do que a gente tem hoje. Se esse poder ele se constituiu pela expropriação do direito da vítima, né, porque se a gente for estudar a evolução dos sistemas processuais, né, usando também um caminho de explicação bem tosco, só para a gente perceber o que é que acontece com a constituição do sistema processual que a gente tem hoje, né, o que se conta é que a gente tinha lá, ainda na Antiguidade Clássica, o surgimento do modelo acusatório, que era chamado de modelo acusatório privatístico, passou a ser chamado por quem foi estudar isso, onde o juiz era um árbitro inerte, um espectador da disputa que se estabelecia entre a vítima e o agressor. Aí vem a Inquisição, e esse modelo aqui desaparece, e eu vou ter um outro modelo com um super sujeito aqui, que é o inquisidor, que faz tudo, e alguém aqui que não é nem sujeito, é um objeto da investigação, porque a investigação se realiza inclusive no corpo, né, do investigado. E aí, com a Revolução Francesa, esse modelo vai ser implodido de novo, e aí vamos voltar ao acusatório, não queremos mais isso. Mas nesse instante aqui, o Estado liberal moderno não vai mais devolver a titularidade desse poder de persecução penal para a vítima. E não é para proteger a vítima, não é para nada, é para expropriar mesmo, porque o Estado liberal moderno entende o que é a quantidade de poder que existe em mover uma acusação na persecução penal. Nilo Batista chama isso de confisco do direito da vítima. O Estado se apropria do direito da vítima, usa a vítima como um símbolo, né, apenas para justificar o exercício do poder, para exigir obediência.
Então, o grande mote de uma teoria do processo, né, que queira quebrar com essa, ou diminuir as possibilidades de manipulação política do poder, do direito da vítima, né, seria devolver à vítima a titularidade, a condição de decidir sobre o exercício da ação penal. Não exatamente constituindo um advogado, né, tendo o custo, sofrendo o prejuízo de mover um processo criminal contra alguém. Talvez até em alguns casos, né, para grandes bancos, grandes empresas, por exemplo, que têm um corpo jurídico enorme. O Banco Santander sofreu um assalto e é um funcionário do Estado lascado brasileiro, né, que vai gastar o papel do Estado para em busca da vingança do Banco Santander. Eles que têm um corpo jurídico, às vezes, muito eficiente, né? Por que não movem a ação? Muitos deles nem moveriam, né? Olha, isso aqui entra numa conta de perdas e ganhos, deixa isso para lá. Né? Para mover um processo criminal vai custar muito caro. Mas eles deixam de fazer porque tem o Estado para fazer isso por eles. Mas, veja, ainda que a gente imaginasse que, em qualquer caso, o Ministério Público precisasse agir como uma espécie de advogado da vítima, eu teria o resgate da figura da vítima naquilo que interessa efetivamente à vítima, como a gente sabe, que é a vingança. Você quer se vingar, nós temos os meios. Mas pelo menos, veja, ao reconhecer a ação penal como exercício de vingança da vítima, dizendo, olha, a função disto aqui não é reparar. Se você quiser reparação, tem um processo civil. Inclusive, a gente pode criar um mecanismo para viabilizar a resolução alternativa do conflito através de mecanismos como, por exemplo, de justiça restaurativa, que fossem condição para a vingança. Só haverá a vingança, a produção de dor, se falhar o mecanismo restaurativo, né, se for inviável, se a vítima disser, não quero, o que eu quero é a minha vingança. Ok, né? Vamos fazer o quê? Eu não posso, veja, o Estado não pode impor à vítima a vingança, ele estaria usurpando da vítima a vingança, mas também não pode impor o perdão. Eu não posso dizer, não, você vai perdoar, porque eu quero. Me parece que quando a gente reconhece que pena é vingança, a gente, pelo contrário, trabalha na direção da abolição, em perspectiva. Porque coloca nas mãos da vítima a responsabilidade que ela deve ter. Vítima nenhuma. Hoje as vítimas que se vingam através do Estado não têm responsabilidade nenhuma com o que vai acontecer com o acusado lá dentro. A ideia é que a vítima seja capaz e responsável de dizer, ok, eu quero a vingança, sabendo para onde ele vai e o que vai acontecer com ele lá dentro. É como muitas pessoas que... Eu já tive a oportunidade de fazer essa pergunta para alguém com quem eu conversava que era a favor da pena de morte. Não, tem que matar. Nesses casos aí, tem que matar. Ele diz, olha, você teria coragem de... Esse acusado que você está dizendo que tem que matar, ele ajoelhado na sua frente com a mão amarrada para trás, você teria coragem de pegar a arma, engatilhar, botar na cabeça dele, ele lhe pedindo perdão e piedade, e dar o tiro e ver a cabeça explodir e o sangue jorrar? Você teria coragem? Se você tem coragem, eu respeito. Acredito que você possa ser a favor da pena de morte. Né? Mas as vítimas no Brasil, de um modo geral, por causa do regime de ação penal pública incondicionada, não têm responsabilidade alguma com o destino do acusado quando houver a condenação. Isso, por outro lado, permitiria que a vítima perdoasse. Dissesse, olha, não quero. E se eu não quero, ninguém mais está legitimado a querer. Eu não estou falando de um perdão, vá lá, emocionado, no caldeirão do Hulk, se abraçando, com musiquinha, né?
mas o perdão de alguém que diz, não interessa mais isso, eu não quero viver mais com isso, né? Não interessa destruir a vida de uma outra pessoa, né? Vou seguir minha vida melhor que eu siga minha vida de outra maneira. Então, essa seria uma segunda grande modificação no regime de ação. Permitir que as vítimas autorizassem, em todos os casos de crimes com vítimas, a persecução penal. Autorizassem ou desautorizassem. Com isso também, você dá sentido ao princípio do estado de inocência, né? Porque você ensina ao juiz a desconfiar da acusação. Quem está ali não é alguém querendo defender a sociedade, não é alguém querendo evitar novos crimes, não é alguém querendo a ressocialização do acusado. Quem está ali está querendo exclusivamente vingança, né? Então, o juiz, quando olha para isso, ele vai dizer, opa, né? É a provocação necessária à desconfiança que é compatível com o princípio do estado de inocência. É o que dá sentido ao princípio do estado de inocência. E poderia fazer com que o juiz levasse a sério. Hoje o juiz olha para o promotor como um benfeitor, né? Como um herói que está ali para defender a sociedade. E é preciso, porque se o juiz não desconfiar do Ministério Público, da acusação de modo geral, o princípio do estado de inocência perde completamente o sentido. Certo? Então essa seria a grande mudança no regime de ação. Mas há também algumas repercussões importantes, eu acho. Eu chego a propor isso nas coisas que já escrevi, na principiologia da ação penal. Quando a gente vai estudar a ação penal, que chega lá nos princípios, isso aconteceu pelo menos comigo, eu me vi assim, incomodado porque os princípios do direito processual penal, aí quando chega na hora de estudar ação penal, você vê que aqueles outros princípios, dos quais você nunca tinha ouvido falar, parece que não tem nenhum encaixe dentro da principiologia geral. As pessoas chegam a esses princípios como o grande princípio, quando eles vão distinguir a principiologia da ação pública para a ação privada, né, vocês vão se lembrar disso, é mais ou menos assim: princípio da oficialidade na ação penal pública, dele eu venho com o princípio da legalidade, que os caras botam uma barra, obrigatoriedade, como se fosse assim, legalidade barra obrigatoriedade. Aí depois vem indisponibilidade, depois vem indivisibilidade, intranscendência. Na ação privada, conveniência e oportunidade, disponibilidade, indivisibilidade também e intranscendência. Isso aqui a gente pode cortar porque não estabelece distinção nenhuma entre uma coisa e outra. O que eu estou mais preocupado é com esses 4 princípios aqui. De onde é que vem isso? Não tem sede constitucional. Esse princípio da legalidade e obrigatoriedade. Oficialidade é uma bobagem também, é só para dizer que a ação é movida pelo Estado. Esse princípio da legalidade barra obrigatoriedade não tem raiz constitucional. Onde é que a gente acha ele? No Código, naquele dispositivo do Código que diz que o Ministério Público, quando pede arquivamento, tem que ser fundamentado, que vai para o juiz e do juiz para o procurador-geral. É ali. É o fundamento, veja, do princípio que vai reger todo o exercício do poder de persecução penal. Como é que isso não pode estar na Constituição? Como é que eu olho para o Código na hora de definir o princípio que vai reger algo tão sério e grave como o poder de persecução penal do Estado? Se eu olhar para a Constituição, eu vou encontrar lá uma noção de legalidade na Constituição. Onde é que está a noção de legalidade processual na Constituição? Devido, mas está no devido processo legal, que diz... Não só o texto diz, mas a tradição do princípio diz que é um princípio de garantia, é um princípio de contenção, é legalidade como limite. Eu só posso privar você da sua liberdade
observando o devido processo legal. Não diz eu tenho que privar você da sua liberdade, né, com o devido processo legal. É eu posso, só posso. É limite. Então, legalidade nunca pode ser causa de obrigatoriedade. Nunca. É limite, não é obrigação de processar. Eu só processo dentro dos limites da lei. Não significa dizer que eu sempre processo. Então, qual é o princípio que deve reger a ação penal pública, se não é o da obrigatoriedade? O que é que eu coloco aqui no lugar de obrigatoriedade? Aí, se a gente for olhar de novo para a Constituição, a gente vai enxergar lá na Constituição aquele outro princípio que, como eu disse para vocês no primeiro momento, a maioria das pessoas entende que é um mandamento para o legislador, para que ele não tipifique crimes para além do necessário, né? Aquele princípio da necessidade, o da fragmentariedade. Não há nada que imponha que este princípio é um princípio penal. Pelo contrário, é um princípio da limitação da intervenção penal, que extrapola, portanto, o direito penal material e alcança o processo, para poder dizer que o promotor pode sim deixar de processar se ele entender que o conflito está resolvido, que não há necessidade de ir em busca daquela punição. Então, a gente tem que caminhar para dizer que legalidade em processo penal é limite e que a poder de persecução penal do Estado vai ser regido, além desse princípio de legalidade como limite, pelo princípio da subsidiariedade ou fragmentariedade da persecução penal, o que significa disponibilidade, da mesma maneira que é disponível a ação penal privada. A única diferença é que, claro, eu tenho que controlar isso, essa disponibilidade tem que estar controlada para que não seja a disponibilidade do promotor, mas a disponibilidade da política criminal daquele órgão. Tem que ser uma disponibilidade controlada pela ideia de impessoalidade. Eu posso deixar de processar, mas não pelas minhas razões, porque o sujeito é meu amigo, né? Mas por critérios de política criminal, que sejam chancelados por um órgão superior. Pronto. Sem essa maluquice de falar de princípio da obrigatoriedade. Um outro princípio que para mim ganha dimensão ainda não imaginada, a partir desse referencial teórico, a partir da ideia de pena como vingança, é esse princípio da indivisibilidade. Porque se a gente for imaginar, pura e simplesmente, que a ação penal, o que é que diz o princípio da indivisibilidade? Se eu for processar um, eu tenho que processar todos. A doutrina tradicional, que trabalha com aquela lógica antiga, diz que a indivisibilidade é consequência da obrigatoriedade. É indivisível porque é obrigatória para todos. Se a gente já abriu mão da obrigatoriedade aqui, como é que eu sustento a indivisibilidade? Se eu não tenho mais a obrigatoriedade para me dizer que é obrigatória para todos. Aí eu vou lá na Constituição e vejo o princípio da isonomia, da igualdade. A ação penal é indivisível, né, porque todos precisam ser tratados da mesma maneira. E, por outro lado, a consequência disso é que eu não abro espaço, um espaço que se abre com a mera disponibilidade para o instituto famigerado da delação premiada, que funciona hoje sem nenhum critério. Quem é que pode transacionar? É quem pular na frente, né? É quem dizer, opa, se alguns acusados, né, forem delatar, o acusado mais importante hoje do Brasil, né, se ele for delatar, quem será o delatado? Satanás. Isca, talvez. Então, hoje não há nenhum critério para saber quem é que tem direito a delatar. Tem um dos meus orientandos que está trabalhando essa questão, né, e está dizendo, olha, se isso é poder de persecução penal,
deve estar tratado também pelo regime jurídico do direito administrativo. Esses contratos, esses negócios jurídicos, portanto, celebrados entre Estado e acusados, deveriam estar sujeitos a critérios de licitação. Quem oferta mais, né? Mas com oportunidade de isonomia para todos os envolvidos. Né? É o princípio que impede praticamente essa farra com o poder punitivo, né, que a gente tem visto acontecer no Brasil. Praticamente inviabilizaria esses excessos, esses abusos com esse Instituto da Delação Premiada. Então, basta para que a gente chegue a essa conclusão a fugir um pouco do padrão que foi inventado com base no Código e botar os olhos na Constituição, que já é possível construir uma principiologia diferente em relação à ação penal. Para concluir, eu vou falar rapidamente das repercussões que até hoje eu já consegui elaborar em relação ao processo, em relação à jurisdição. O processo, assim, o que me parece assim, mais urgente é a gente estabelecer para o processo penal um termo inicial, como eu disse na primeira parte, que não coincida necessariamente com a apresentação da demanda penal pelo promotor. Se a função do processo penal é proteger contra o poder punitivo, e se o poder punitivo já começa a atuar lá na delegacia, lá na prisão em flagrante, lá no baculejo, né, ilegal que se faz nas pessoas, em buscas domiciliares autorizadas genericamente, se é lá que começa o contato com o poder punitivo, é lá que o processo precisa estar. O início do processo e, portanto, das garantias processuais tem que ser no primeiro momento, no contato inicial do acusado, do investigado, né, do revistado com o aparato de punição do Estado. Certo? Em relação à jurisdição, o que me ocorreu inicialmente foi o seguinte: se nós temos a ação como um poder que se defronta, né, o poder de persecução penal, que se defronta contra porque a gente entende normalmente a jurisdição como sendo um poder, né? Poder, dever do Estado de dirimir os conflitos, etc. No processo penal, eu acho que não pode ser só isso. Se eu tenho um poder gigante, que é o poder de persecução penal de um lado, se defrontando com o direito de defesa frágil do indivíduo, a jurisdição ela não pode ser outra coisa senão uma espécie de contrapoder, né, que se defronta mesmo contra o poder de persecução penal. A jurisdição precisa ser obstáculo à persecução penal. Essa é a função da jurisdição, onde vige o princípio do estado de inocência. O poder punitivo, o poder de persecução penal, dizendo eu quero punir, e o poder jurisdicional, ou contrapoder, dizendo alto lá. Não é assim, vamos ver. Contendo o poder de persecução penal. O que vai apontar para uma atuação dentro desses limites parcial, porque a jurisdição precisa tutelar as garantias fundamentais da pessoa acusada de delito. Se existe alguma função do juiz no processo, é essa: é tutelar os direitos fundamentais do acusado até que não seja mais possível e ele possa dizer, ok, vamos punir. Certo? Bom, uma outra intuição que me ocorre em relação à jurisdição é a necessidade premente da gente romper com essa lógica da unidade, ou princípio da unidade da jurisdição, entre jurisdição penal e jurisdição não penal. É um beabazinho que a gente aprende desde cedo. A jurisdição é una, né? Tanto a penal quanto a não penal. E a própria lei tem mecanismos de influência recíproca,
da jurisdição penal na jurisdição não penal e vice-versa. Por exemplo, as chamadas questões pré-judiciais são mecanismos que permitem a influência da jurisdição não penal na jurisdição penal. Eu estou sendo acusado de um crime de furto, mas eu estou discutindo no juízo cível se a coisa é minha ou é alheia. O que diz a lei é que o juiz criminal deve suspender o processo criminal, dar um tempo para ver se a questão cível se resolve, para que ele então possa julgar. Se não se resolver, aí ele toca do mesmo jeito. Mas se for uma questão relativa ao estado das pessoas, como por exemplo um crime de bigamia, eu estou movendo uma ação de anulação do casamento, o processo aqui fica suspenso mesmo, até que a ação civil se resolva. Então, são mecanismos de influência da jurisdição civil na jurisdição penal. Mas o mais perigoso é o contrário. São os mecanismos de influência da jurisdição penal na jurisdição civil. Aí eu estou falando de todos os dispositivos que, de alguma maneira, conferem execuibilidade a decisões penais condenatórias para efeitos patrimoniais no cível. Isso é o que faz superpor o sistema, o modelo reparador e o modelo punitivo. E aí o juiz vai ficar sempre nessa tensão. Ele não sabe se ele atende a vítima, ele não sabe se ele atende a pretensão legítima de reparação da vítima ou a pretensão de proteção ao acusado. Então a gente precisa trabalhar no sentido de separar mesmo essas esferas. A jurisdição civil é a jurisdição civil e a jurisdição penal é a jurisdição penal. Em alguns casos, inclusive, essa influência é prejudicial até mesmo para os efeitos reparadores da vítima. Observe que coisa, eu vi isso pela primeira vez numa dissertação de mestrado de uma professora amiga minha, professora de processo civil. Ela sustentando a impossibilidade dessa comunicação, argumentando o seguinte: se eventualmente você for absolvido, o acusado é absolvido, essa decisão pode ter, em alguns casos, se por exemplo se absolve sob o argumento de que o fato não existiu, essa decisão faz coisa julgada e interdita a ação civil de indenização, né, se a decisão penal diz que o fato não existiu. E a vítima, portanto, vai ficar impossibilitada de mover a ação civil de indenização, mesmo sem jamais ter participado da ação penal. Ela vai sofrer os efeitos da coisa julgada sem ter tido a oportunidade de trazer prova para o processo, de demonstrar que o fato existiu. Então, a gente precisa separar essas coisas. Né, e o tempo inteiro parece que a gente está caminhando na direção contrária, né, criando mecanismos. Tem um dispositivo que foi introduzido pela reforma de 2009, ao falar do ofendido, diz que o juiz pode determinar, no curso do processo, o encaminhamento da vítima para serviços de apoio psicológico, jurídico, às custas do agressor. E quem é o agressor? Né? No crime ensina indício, né? Eu só posso chamar ele de agressor depois da condenação, mas o dispositivo permite o encaminhamento no curso do processo, introduzindo, portanto, função reparadora dentro do processo penal. E aí o juiz olha para a vítima, coitadinha, manda. O juiz que manda uma vítima ser tratada às custas do acusado, ele já condenou, né? Ele já disse, foi você. E não precisa mais processo penal algum. Hein? Então, essa seria, minha gente, no pouco tempo que a gente tem para conversar, essas seriam as ideias, por enquanto, já desenvolvidas. Né? A gente tem estudado, tem feito esse semestre um diálogo com a literatura abolicionista. Né? Já estudamos Luke Hussmann, Nils Christie, Vera Andrade, muita coisa de Vera Andrade. Já estamos caminhando para alguns outros autores para fechar esse semestre. Tem muita coisa ainda por produzir. Eu acho que essa é uma pesquisa que vai durar pelo menos uns 10 anos, né, para a gente conseguir dizer que propôs algo diferente em termos de teoria do processo a partir
de uma concepção negativa ou agnóstica de pena. A última coisa que eu queria trazer para vocês é aquilo que a gente já tem pensado em termos de reformulação de método. Método no sentido de caminho, de divisão de tópicos para um curso de processo penal que tenha compromisso com isso. Então eu vou me permitir rapidamente dizer para vocês aqui como é que isso funcionaria, e eu já procuro trabalhar assim em sala de aula. Como é que ficaria um programa de processo penal que tivesse compromisso com isso? Aí, assim, o que eu penso é o seguinte, que a gente precisaria ter um primeiro bloco, que deveria ser em um semestre, de fundamentos da disciplina. Que fundamentos seriam esses? Primeiro, referencial teórico, eu preciso dizer para o cara qual é o meu ponto de partida. Depois, os princípios. E depois, uma teoria do processo penal. Isso seria a primeira parte da disciplina. Referencial teórico, princípios, teoria do processo. Ação, jurisdição, processo e inquérito como um apêndice aqui. Depois, a gente teria uma série de desdobramentos desses fundamentos. Se vocês pararem para pensar direitinho, os temas específicos do processo penal acabam sendo todos eles desdobramentos disso aqui. Prova é desdobramento de uma espécie de processo que a gente chama de processo de cognição, né? Processo de conhecimento. Prisões é desdobramento de uma espécie de tutela jurisdicional que a gente chama de cautelar, né? Competência é desdobramento do tema jurisdição. Sujeitos processuais é desdobramento de processo também, né? Um dos elementos do processo. Então a gente teria esse segundo bloco, que a falta de outro nome eu chamo de elementos, e por fim o que eu chamo de fechamento sistêmico, na ideia de que isso aqui compõe um sistema fechado. O que é que teria aqui? Já que é um programa garantista, eu estou partindo de alguns princípios, e quando for trabalhar com essa temática aqui, eu preciso dar efetividade aos princípios. Eu preciso trabalhar com prova, prisões, competência, principiologicamente. Mas como é que eu vou garantir isso? Que o juiz vai trabalhar principiologicamente? Com isso aqui, que é a teoria das formas e o sistema de impugnação de decisões. Sistema de impugnação de decisões é recursos e ações, né? Habeas corpus, revisão criminal. E a teoria das formas resgata o valor das formas no processo como garantias. É o que marca fortemente também uma necessária diferença em relação ao processo não penal, onde vige lá um princípio de instrumentalidade das formas. Nada disso. Forma em processo penal é garantia. É o último soldado na trincheira. Doutor juiz, o senhor tem que assegurar ao acusado a ampla defesa. Mas isso significa que no ato interrogatório, o senhor tem, sob pena de nulidade deste ato, o senhor tem que dizer para ele que tem o direito de permanecer calado. Se o senhor não disser isso, o senhor descumpriu uma forma, mas não só uma forma que afetou uma garantia. Né? Por isso é que tem que fazer de novo. Então, essa teoria das formas, a gente já intui, ela seria constituída da teoria dos atos, dos procedimentos e das nulidades. E aí, com isso, a gente fecha o sistema, esse método, né, de ensino do processo penal. Certo, minha gente? Era isso que eu tinha, assim, mal e porcamente para apresentar para vocês. Viu? E fico à disposição. Hoje a coisa mais fácil do mundo é achar as pessoas, não é? nas redes sociais. E estou à disposição sempre que for necessário aqui para voltar, para a gente bater esse papo. Tá? Encerrou? Para vocês. Agora podemos tirar a foto, né?